De Cadmon, Alahá talhou Maru e Ará, o céu e a terra. E a terra, Ará, continha Tohu e Bohu, o caos e o vazio. E havia uma escuridão sobre a face do abismo, Torá. Mas o Ruha de Alahá, ou seja, o espírito dos deuses, planava sobre a face das águas. E Alahá disse, é Na e é Na, ou seja, é luz e é luz. Na quer dizer luz. Alahá viu a luz, coltado. Eu vou explicar o que é coltado. É como grande bem. Alahá separou o luminoso da escuridão. Só essa pequena parte, 4 versículos, daria para ficar um mês falando sobre isso. Mas para a gente entender brevemente o que isso significa, o que tem por trás disso. Primeiro que o texto ele fala no tempo dos ancestrais. Ele menciona, ele começa apontando o caminho de volta. Ele começa apontando a porta. Ele começa apontando o caminho do retorno. E o caminho do retorno é a via dos ancestrais. É a partir da compreensão do que os ancestrais, os antigos, falavam a respeito do mundo e a respeito da existência, é a partir daí que a gente compreende o que foi perdido ao longo desse caminho e o que precisa, consequentemente, ser resgatado para que se possa recuperar aquilo que se perdeu com a ruptura. Basicamente, o que se perdeu é esse canal de comunicação pleno entre homens e deuses. E não só entre homens e deuses, mas entre o homem e a própria natureza. Os animais, as plantas, os astros ainda estão no Jardim do Éden, ainda estão no Gnadânia. Eles entendem a linguagem dos deuses. Eles entendem a linguagem um dos outros. As plantas entendem a linguagem dos animais, que por sua vez entendem a linguagem das estrelas. As estrelas entendem a linguagem das plantas, que por sua vez entendem a linguagem dos animais. Só nós não entendemos linguagem alguma. Só nós estamos em exílio. Só nós estamos nessa surdez existencial em relação aos deuses e em relação à natureza. Houve uma época em que o homem falava com os deuses e eles respondiam. Hoje o homem fala com os deuses e se eles responderem é esquizofrenia. Então é loucura. Não é mais plausível, não é mais considerável possível. E de fato, muitos desses que ouvem os deuses falarem talvez sejam efetivamente loucos, porque esse canal ele foi fechado. Esse canal ele foi rompido. E ao longo desse estudo que faremos sobre o Gênesis, a gente vai entender o que deu de errado, se é que deu de errado alguma coisa, ou faz parte do processo da própria maturação do ser humano enquanto um ser designado para aquilo que foi designado. E teria que, inevitavelmente, que passar por esse estado de ruptura para só assim ser imbuído do desejo de um retorno e só a partir desse desejo de um retorno efetivamente conquistar, não por gratuidade, mas por mérito, o seu lugar dentro da criação. E é isso que a gente vai entender. Mas o texto ele começa apontando a porta. Ele começa por onde saiu, pelos ancestrais. E é neles, os ancestrais, que nós devemos buscar essa referência, devemos buscar esse saber. E mais do que um saber, eu não estou falando de um saber técnico, eu não estou falando de um conjunto de informações, eu não estou falando de um conjunto de frases ou de conceitos a serem memorizados ou decorados. Eu estou falando de um campo de energia que precisa ser recuperado, um campo de força que precisa ser recuperado pelo ser humano, um campo de não afetamento pelas coisas que comumente nos afetam, comumente nos perturbam e nos tiram do eixo, e que no tempo dos ancestrais não tinham a menor relevância, num tempo em que as relevâncias eram outras, no tempo em que o
contínuo era visto como desígnio dos deuses e não a malandragem dos homens. Né? É isso que essa frase, no tempo dos ancestrais, nos remete. A palavra kadmon quer dizer ancestral, e a palavra kadmon também significa antigo, né? Ou seja, no tempo antigo. Né? No tempo, e esse antigo refere-se a antes da ruptura. Alahá, os deuses, talharam o céu e a terra. Veja que a palavra em Icra é a palavra bará. Por acaso é a mesma palavra em hebraico. Né? Bará também. Só que bará foi traduzido em hebraico como criou. E é assim que a gente vê as traduções normalmente. Né? Os deuses, né? Não é nem os deuses que colocam. Né? Elohim criou o céu e a terra. Só que não é a palavra criou. Bará significa talhar. Bará significa escavar uma pedra para fazer uma forma aparecer. Ou escavar madeira para fazer uma forma aparecer. É um exercício de talhar. E talhar é diferente de gravar. Porque gravar significa imprimir e acrescer um elemento que permita que algo surja. E talhar significa remover um elemento para permitir que algo surja. Enquanto que pintar é colocar alguma coisa, talhar é tirar alguma coisa. Né? Então, a ação que os deuses produziram para criar o mundo, e para criar propriamente dito, né, é a ação de remover coisas, e não a ação de acrescer coisas. Para que servem os deuses? Os deuses são referências estéticas e éticas. Os deuses são referências morais para as nossas vidas. Então, nós não devemos usar os deuses como uma referência de poder para o exercício, né, da solicitação de nossos caprichos. Os deuses não servem para isso. Os homens fizeram isso com os deuses ao longo dos últimos 2000 anos. Fizeram os deuses a serviço deles. Fizeram os deuses a serviço de sua vontade. Botaram os deuses para trabalhar para eles, mas eles não servem, não se dispõem a isso. Os deuses são latências de virtudes, latências de ética, doadoras de sentido, ao qual nós observamos, ao qual nós miramos e buscamos nessa visualização, né, uma referência de como nós deveríamos ser. Os deuses representam a ética suprema. E é nessa ética suprema que a gente deve se espelhar. E é nela que a gente deve buscar referência para se assemelhar. Yeah.